noite novamente. Hoje a gente vai iniciar o estudo de um capítulo que é o capítulo que é uma canção de Jesus para toda a humanidade. Mahatma Gandhi, uma vez, ele falou que se de todos os livros sacros do mundo ficasse só as bem-aventuranças, né? Que não faltava mais nada. Então, as bem-aventuranças, né? Que foi um momento assim, um ápice da canção de Jesus para a gente, é como se fosse um roteiro, assim, um roteiro seguro de condução do cristão no mundo, né? E aí eu acabei grifando alguns adjetivos que Amélia, nesse capítulo, que é o capítulo 3 do livro Primícias do Reino, que a gente está estudando, né? Você que está iniciando com a gente está estudando o livro de Amélia Rodrigues, que é um espírito que psicografa através de Divaldo Franco e tem uma série de livros de conteúdo evangélico. E esse é o primeiro livro dela. Então a gente está no terceiro capítulo desse livro. Mas os capítulos eles não têm uma ordem. Então a gente pode acompanhar, sabe, de qualquer capítulo que a gente consegue abarcar esse conhecimento que a Amélia traz. E a Amélia dá alguns adjetivos para o Sermão da Montanha, né? Que as bem-aventuranças também são conhecidas como o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha porque foi proferido no monte, né? Então isso caracteriza. E as bem-aventuranças porque cada início, né, da frase que Jesus profere, da afirmativa que ele profere, ele sempre diz bem-aventurados. Ele começa com bem-aventurados. E o que são bem-aventurados? O que são pessoas bem-aventuradas? Boa noite. Abençoadas são pessoas felizes. São pessoas felizes. Quer dizer que se eu seguir isso aqui, eu serei bem-aventurado. Se eu seguir o que está dizendo, eu serei feliz. E aí a Amélia chama o capítulo de Excelso Canto, né? É uma canção. E excelso é tudo que é de mais sublime. Mas ao longo do capítulo, ela vai dando outros adjetivos. Ó, eu grifei. Excelso Canto. O poema divisor das realidades diferentes. O poema divisor das realidades diferentes. A realidade material, a realidade espiritual. Então, é um poema divisor. É o que marca o início de uma e o término de outra. Deu para entender? No caso, ele inicia o mundo espiritual, quer dizer, o pensamento espiritualizado. Sim. Porque antes as pessoas estavam envolvidas muito com o lado material, onde tratava até o espiritual, Deus, como alguém muito longe deles e punitivo. E com Jesus, com a vida de Jesus, e que tudo que ele pregou, ele mostrava exatamente o contrário, que as pessoas poderiam se aproximar do Pai, de Deus, por ele ser bondoso e não punitivo. Isso. É como se fosse um roteiro para a gente chegar ao nível, né, onde a gente consegue entrar no céu. Roteiro de libertação. Né, que ela começa com os povos de espírito, que é o lugar, né, que eu ainda estou nessa coisa, não dá. Quando a gente pensa que não é, aí que é o problema, aí que tem mesmo. Aí outro adjetivo que ela deu, sinfonia incomparável.
coisa que ela fala aqui é que isso nunca mais vai ser repetido. Foi um momento único da humanidade, o momento que ele proferiu as bem-aventuranças. Nunca mais vai ser repetido por ele da forma que foi, da maneira que foi. Outro adjetivo: augusto ensino. Importante ensino, né? Augusto divino. Divino, augusto ensino. E no final ela chama de a Carta Magna. A Carta Magna, esse termo sempre aparece em palestras, né? Formatura. Em termos jurídicos também. Carta Jurídico magna, isso. tem. Carta Magna. Então, olha o peso das bem-aventuranças. Olha o peso desse momento para a humanidade inteira, como foi. E se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai lá e vai ver que Kardec, ele escolheu como título de alguns capítulos as bem-aventuranças. O primeiro é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. São 7 as bem-aventuranças. Ele escolheu Bem-aventurados os aflitos. Depois, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. No capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. No capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, 1, 2, 3, 4 bem-aventuranças a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Da importância. E outra coisa importante que a Amélia fala logo no início, quando ela vai descrever onde aconteceu, ela descreve o cenário inteiro, né? Quando ela vai descrever, ela fala do Evangelho de Lucas e Mateus, né? Os evangelistas, Lucas e Mateus. Os dois evangelistas discorrem sobre esse momento, sobre o Sermão da Montanha. Mas Mateus Levi esteve com ele. Lucas não. Né? É interessante isso porque em Mateus Levi ele diz: e Jesus, vendo a multidão, subiu o monte. Mateus Levi fala isso, ele subiu. Lucas fala: e descendo com eles, parou no lugar plano. Mateus fala que Jesus subiu, Lucas fala que Jesus desceu. Mas, assim, o que é que ela diz? Subir ou descer? Não importa. Não importa. A verdade, porém, é que no plano do aclive, ele se deteve e de pé. Então, né? Mas, assim, pela leitura que ela faz, pela descrição que ela faz, a gente entende que ele subiu. Vocês entenderam assim? A gente sempre estudou que ele subiu. Ela narrando, a gente entende que ele subiu. Mas ela não quis desmerecer o que Lucas traz, porque Lucas não viveu com ele. Então ela diz: não importa, né? Se subiu, se desceu. Não é de tudo importante. Talvez pra gente, né? Como agora eu estou fazendo, a gente fica questionando se subiu ou desceu, mas não importa. Não, na hora que ela falou, o que eu estava falando, eu falei assim, que estranho, mas... É que a gente sempre ouviu falar que subiu. E do alto do monte, ele falou das bem-aventuranças. Mas será que esse do alto do monte não seria do alto de sua espiritualização, de sua soberania? Que esse monte, por ser alto, não teria um significado figurado? Ela vai falar sobre esse significado figurado também. Mas foi no monte mesmo. Como ela descreve aqui, sobe o monte. E aí lá no topo tem um lugar plano. Tem um platô que
edificações rasteiras, né, que servem de sombra, mas tem um platô. Então, teve esse significado de subir, fisicamente subir, e tem esse significado simbólico que ela vai discorrer aqui. Aí quando chegar a gente fala. Mas teve isso. E ela descreve o mês, né? Ela descreve que foi em junho. Em junho estava ardente mais do que nos anos anteriores. Estava calor, era um mês de calor. E ela escreve o momento que aconteceu. Foi no entardecer. Né? Não foi de manhã, não foi no meio do dia, foi no entardecer. E o entardecer é muito simbólico também, porque o entardecer é o final do dia, né? Já chegando na noite. É como se ele estivesse esperando para falar tudo que tinha que falar enquanto fosse dia. Não tem, eu viajei nisso, mas eu pensei assim, né? Eu não acho assim que é. Não acho que é viagem, não, porque todas as. Tudo que foi feito, que ele fez, da maneira como foi feito, os horários, os lugares, foi tudo minuciosamente planejado. Tendo em vista até mesmo os grupos de estudo sobre o Evangelho, né, que fazem um estudo minucioso do Evangelho, que eles pegam o significado de cada palavra e vai discorrendo sobre aquilo ali. Né? É o estudo aprofundado do Evangelho. Então, cada situação, cada momento, cada horário, cada local, o tipo de vegetação com que ele fala, onde ele se coloca, tudo tem um significado. É como se a natureza também tivesse uma intenção naquele momento. Como se todos os reinos se rendessem naquele momento. Né? É exatamente isso. Também aquele sol que fazia quando ela falou ali, falar isso tudo num sol quente, ninguém merece. Ela só ia absorvendo bem. Entardecer mais bonito, mais poético. Entardecer ele tem um significado. Entendeu? Então, você veja bem, estão ao pé do monte, né? Estava em cima do monte, né? Entardecer era um negócio assim, mais fresco, o pessoal estava mais descansado, menos calor, então todo mundo estava mais atento ao que ele ia falar, isso aí com certeza. A aurora também. Se fosse no início da manhã. Com certeza. Agora, outra coisa interessante que me chamou a atenção, que ela descreveu quem foi que estava ali. Né? Eram galileus da região em redor, pescadores, agricultores, gente simples e sofredora, sobrecarregada e aflita. Eram judeus chegados da além Jordão, de Jerusalém, estrangeiros da Decápolis. Misturavam-se as vozes nos dialetos regionais e uniam-se todos na mesma imensa curiosidade feita de expectação e desejo. Vendo essa descrição, nos faz entender que Jesus já era muito bem conhecido nesse momento. Né? Ela ainda não chega a mencionar se foi no primeiro, segundo ou terceiro ano da. Não. Ela não diz o momento exato, ela só diz o mês. Porque a bem-aventurança, né, assim, eu percebo que assim, já deveria ter sido falada depois de uma certa caminhada. Sim. Né? Para preparar as pessoas. As pessoas já deviam estar sentindo. E foram muitas pessoas ao encontro dele para ouvir a fala dele. E não foi pouca gente. Não foi pouca gente. Não foi pouca gente. E não foi só na Galileia. Não foi, né? Não foi. Foi além Jordão. Ou seja, a gente olhar no mapa do Jordão, As lá pessoas embaixo. viajavam para encontrar com ele. Para encontrar com ele. E além Jordão é lá para baixo. Então as pessoas subiram.
ver Jesus, tá? Para chegar perto dele, para te dar energia, para se curar com a energia dele. A fama Então, dele tinha tanta correr. gente, tinha tanta gente que ele viu que ali era o momento. E outra coisa também que me chama a atenção nesse momento daqui, parece muito. Quando Jesus ascende aos céus, no final de tudo, quando ele ascende, no último momento de Jesus com todo mundo, quando ele já está ressurreto, quando ele aparece de corpo e de carne, quando ele aparece. Mas você fala Lá no final, depois que ele da ressurreição, Ah, tá? Ele aparece e depois ele ascende aos céus. Ele também fala no monte para muita gente. E ninguém falou para ninguém que ele ia falar no monte. Todo mundo se juntou. É como se na acústica da alma as pessoas soubessem que ele fosse falar naquele momento, no caso dos 500 da Galileia. No último capítulo, acho que é o último, do livro Boa Nova, vocês vão ver lá, os 500 da Galileia, que Humberto de Campos detalha esse momento, que foi o momento que ele fez o sermão da ascensão, né? E ali as pessoas começam a se reunir no monte. Ele não fala, gente, eu vou falar aí, vou dar as últimas palavras lá no monte, não. Há uma convergência intuitiva. Sim. eu não sei se eu mandei. E eu acho que essa convergência intuitiva foi semelhante ao que aconteceu ali no Sermão da Montanha. As pessoas ouviram ele falar, viram os feitos, viram que ninguém fazia e falava do jeito que ele falava, se sentiram completamente magnetizados por aquilo e começou a se juntar. Márcio, eu não sei se eu mandei isso para alguém no grupo, um físico explicando a transformação da água em vinho. Ele falando da possibilidade do que Jesus deveria ter feito. Ele falou assim, não, o que ele fez, a ciência só não sabe como ele, que ferramenta ele usou para fazer isso. Ou seja, ele manipulou moléculas, tá? Ele falou assim, olha, isso é possível, mas ele não sabe como que ele fez isso. Por que não? Né? Eu vou subir ali e vou mandar A mensagem. Mas olha só, sabe como É, eu vejo falando cada vez mais pessoas indo buscar por ele? Primeiro, naquela época se falava muito da vinda do Messias. Já era esperado. Pois é, já era esperado. Então, quando ele começou a fazer alguns feitos, sempre tinha alguém que estava de passagem, viajantes. Sempre tinha alguém. Então, esse viajante também ouvia falar que o Messias estava chegando. Quando ele presenciava aquilo, ele continuava a viagem dele e pelo caminho ele ia avisando. Olha, eu vi o Messias falando. E cada vez mais as pessoas queriam ir buscar esse Messias. Por isso que eu acho que foi de boca em boca que ia passando e as pessoas sabiam. Claro que também existe, né, os nossos anjos guardiães que estão ali, ó, sempre nos protegendo e nos intuindo. Vai lá, vai Se lá. você pegar também o mapa que Jesus andou durante a vida toda, é muito pequeno o espaço. Então, o boca a boca é o que valia naquela época. Tudo. Pequeno para nós de casa. Não, eu estou falando se você pegar um mapa do que Jesus andou, a distância que Jesus andou, sabe, o espaço ali, né, físico, essa coisa assim, você vai ver que não é. Não, eu sei disso, mas olha só, era a pé, uma sujeira danada, sem estrada, sem paralelepípedo, sem asfalto. Tudo isso. Um boi de bicho para te Mas ver. você faz esse sentido, né? Os que passaram, os que Não, encontraram. mas é isso mesmo. Tinha essa, igual o Dilane falou, tinha essa coisa de expectativa de todo o Messias.
já tinha acontecido o que aconteceu com João Batista. Né? João Batista foi preso, decapitado. As pessoas da região, elas buscavam. Hoje é fofoca. Elas iam. Vinha anunciando. As pessoas da região, elas iam sempre nos mercados, nos grandes centros, fazer suas compras, fazer suas trocas, né? Então ali se ouvia o que acontecia na região. Eles retornavam para os seus lugares e anunciavam. E aí começava aquela romaria. Começou uma romaria para ir encontrar o Messias. A Amélia diz: no ar pairava algo especial. As pessoas iam chegando, a gente sente, não é? A gente sente. Porque esse monte, por exemplo, você estava falando da questão da ressurreição, né? Que Jesus ali, esse monte era longe ou perto do lugar onde Jesus? De Jerusalém. Jerusalém, não. Era na monte, era na Galileia, não era perto. Não era perto. Quando houve esse Jesus ressuscitou, terceiro dia, essa coisa assim, todo mundo ficou sabendo. Todo mundo estava querendo. O que aconteceu também, que até mesmo a prisão dele, né? A flagelação dele, tudo que aconteceu com ele, as pessoas elas meio que ficaram ali, foram se chegando, e o que vai acontecer? Como assim? Não foram lá, viram o sacrifício dele, que ele foi sacrificado e todo mundo voltou, foi embora? Não. As pessoas estavam ali já buscando, caminhando, acompanhando ele. Era uma romaria que acompanhava ele. Sempre pessoas humildes, sofridas, trabalhadoras. Sim. Eu imagino até que o Império Romano, para dispersar essas pessoas, foi complicado para o Império Romano. E depois eles queriam acabar com aquela aglomeração das pessoas por causa que eles poderiam se juntar e tomar o poder, por exemplo. Não aconteceu isso. Mas o volume de pessoas que estavam ali, até mesmo uns revoltados com o que havia acontecido, para eles dispersarem aqueles seguidores, né, do Messias, deve ter dado um bocado de trabalho. Aí que começaram as perseguições. E o interessante é que a mulher fala assim: amavam-se aquelas criaturas na sua dor e necessidade, e interdependiam-se. O que a gente está fazendo aqui agora, se não é a mesma coisa? Né? O objetivo era eles tinham uma coisa como era Jesus. Nós nos amamos nas nossas dores, nas nossas necessidades, e nós também dependemos uns dos outros para manter esse braseiro aceso. Então, a mesma coisa, a gente está aqui reunido para falar dos ditos e feitos de Jesus. Né? É essa ânsia da alma que essas pessoas tinham naquele momento, nós também temos, continuamos a ter essa sede, essa necessidade de Jesus. E aqui ela fala essa questão que você falou do aspecto simbólico do monte, né? E fala sobre a descida de Jesus, né? É muito áspera a descida aos homens para erguê-los a Deus. Olha isso, né? Aí a gente lembra também dos espíritos missionários que podiam habitar regiões celestes, mas preferem, por amor, permanecer conosco. O doutor Bezerra, por exemplo, te lembrou de Bezerra, né? Descer sem decair, esquecer-se e vir até os que se debatem nas questiúnculas que vitalizam com o desconcerto emocional de sofreguidão. Subir sem abandonar a baixada e descer sem esquecer os cimos. A montanha era uma montanha qualquer. E o poema que ali seria apresentado jamais foi ouvido, nunca mais será ouvido em qualquer época equivalente da maneira como foi apresentado. Então, aí começa, né? A multidão era a sua paixão, a sua vida.
abriu a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira vez que eu li, eu tomei consciência dessa bem-aventurança, eu fiquei muito em dúvida: pobres de espírito, pobres de espírito não seria uma coisa ruim? Aí eu ficava pensando nisso. Mas, na verdade, pobres de espírito é uma qualidade. É despojado de tudo o que é matéria. Aí a Amélia fala e descreve exatamente o que é pobre de espírito. Ela diz: os pobres de espírito são os livres de posses e ambições, amantes da liberdade, pugnadores dos direitos alheios, idealistas, cultores da verdade, preparados para a verdade. Então, todo altruísta, todo idealista, todo aquele que abraça a causa e a seara do Cristo, ele está desenvolvendo a característica de ser um pobre de espírito. Aqui é totalmente diferente do que a gente fala. Eu não gosto nem de falar pobre, eu gosto de falar humildade. Porque fala pobre de espírito, eu acho que o cara é espiritualista. Muita gente associa pobre de espírito a pejorativamente. Eu tenho. Mas a gente. Aquele que não é espiritualizado. Eu também faço como você, eu vou pela linha da humildade. Eu não uso pobre de espírito, porque realmente não me bate bacaninha, entendeu? Parece que eu estou falando que é. De tão forte. De orgulho. Sim, desprovido de orgulho. De tão forte que é. Sem teias atadas à retaguarda, sem ímãs atraentes à frente. Essa frase foi muito interessante. Sem teias atadas à retaguarda, que não está preocupado com o que passou. Sem ímãs atraentes à frente, que também não está ansioso pelo que está por vir, que está vivendo o agora. Difícil. Ele está falando de nós. Eu já tenho 15 mil ímãs na frente. A Amélia está descrevendo aqui depressão e ansiedade. É lógico. Eu vejo de mim, eu tenho certeza. Então, todo idealista, toda pessoa altruísta está vivendo um agora. Isso me chamou muita atenção. Ou seja, e lá na frente ela vai descrever outra coisa sobre isso. É a pessoa que está inteira no momento, se entregando, sem preocupar com o que passou, sem preocupar com o que está por vir, semeando. Está semeando. Achei muito legal isso aqui. Candidatos ao reino dos céus e súditos dele, desde já. Então, aí ela vem falando de outra bem-aventurança que ele profere. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Essa é a segunda. Todos ali têm lágrimas acumuladas, e muitos as vertem sem cessar nas rudes provações ocultas ou publicamente. Longa é a estrada do sofrimento, rudes e cruéis os dias em que se vive. Creem muitos que o pranto é vergonha, esquecidos do pranto da vergonha. Dizem outros que a lágrima é pequenez que retrata fraqueza e indignidade. Olha a frase que ela diz. A lágrima é presença divina. Será que a gente consegue entender isso? A lágrima é presença divina. Quando alguém chora, a lei está
primícias do Espírito para o futuro. Aqui ela está falando de lei de causa e efeito. Mas é preciso que a gente olhe para essa live e se resigne, né? E tem que ter resignação de toda essa causa que nos leva lá, para valer a pena. Ao invés de nos perguntarmos por quê, para quê? Mas a gente não chora só de sofrimento. Mas a abordagem que ela está trazendo aqui é a abordagem do sofrimento. Né? Para quê? Essa é a pergunta. Porque muitas vezes a gente chora, né? Quando a gente chora, eu muitas vezes já me peguei chorando e me vitimizando. De lamento. Não é qualquer choro que ela fala aqui. Não é qualquer choro. Lamentando, me vitimizando, como se eu não merecesse aquela situação. E se eu digo que eu não mereço a situação, eu estou dizendo que Deus não é justo. Eu estou tirando um atributo da divindade, que é a justiça. Né? E aí, outra coisa, chorar é buscar Deus nas adustas regiões da soledade, a sós e junto a Ele. Vocês já se pegaram orando, e no momento que vocês estão orando, entregues, vocês copiosamente o choro vem? Esse me parece que é a oração que chega, né? A gente sente que é a oração que chega. Então, assim, a sós e junto a Ele. Nossa, você tem um choro do lágrimo. De quê? Você tem um choro do lágrimo. Não tem aquela situação que a gente vai passando pelas situações de vida que a gente não é nem preciso do choro, né? Você suportar aquilo tudo, né? Sem cair, sem o objetivo de olhar para dentro. Resignação. Mas se você não olhar para dentro, você vai passar por tudo aquilo e não vai entender. Não vai ser útil. E isso acontece muito. Aí você vê, você fala assim, você vê pessoas, às vezes, que estão numa situação, né? E continua a mesma pessoa, não muda. Ela cai no mundo. É o choro infrutífero. Exatamente. É o choro da vitimização. Porque se a gente não olhar para dentro e ressignificar a dor, se a gente não olhar a causa, né? Que é o orgulho, porque está atrelado a isso tudo, essas dores que a gente, né, enfrenta no dia a dia. Sim. Né? É preciso a gente olhar para a origem dela, onde ela iniciou, porque está nisso aí, né? Na justiça de tudo nosso. Às vezes está muito além das nossas possibilidades de enxergar, né? Às vezes a gente passa, por exemplo, eu tenho um amigo que tem uma vida muito difícil, assim, sabe? Desde que nasceu. Muito sofrido. Ele perdeu a mãe quando era bebê, o pai foi assassinado, a irmã foi assassinada pelo marido, agora ele perdeu a sobrinha assassinada, a sobrinha filha da irmã assassinada pelo marido também. E aí você fala para essa pessoa, busca onde é que está a origem dessa dor, é muito difícil. Se você não acreditar na existência de uma outra vida. Sim. Entende? Então, assim, tem dores, tem pessoas que passam por situações que vão para além das nossas possibilidades de enxergar. Vai de nível de consciência. Sim. Mas olha só, existem coisas que a gente está aqui reparando, que a gente está passando. Sim, não mais, né? Assim, Com dores mais comuns, né? Não sei se você estava presente. Pessoas que passam por dores assim. Não sei se você estava presente. Essas dores nossas do cotidiano, realmente, né? A gente não se vigia, a gente não se observa, e a gente comete os mesmos erros, tropeça nos mesmos lugares, e se coloca no lugar de vítima, e tá aí, a gente está sofrendo
as consequências das nossas escolhas, é a lei de ação e reação. Mas eu estou falando numa situação assim mais. Porque a gente não consegue dominar, não tem controle dela, ela vai acontecendo. Mas isso aí, assim, lá em cima, no final de semana, cara, eu escutei, assim, eu olhava, pô, como é que você ri? Não, a gente conversa lá em roda, eu olhava para a pessoa e falava assim, como é que você ri? Como é que você está rindo? Assim, a história que estava sendo apresentada numa roda, entendeu? Eu falei, caramba, você está rindo? Cara, é muito pesado. Eu não vou rir. E a pessoa estava rindo assim. E ela disse, Não, cada um ganha do jeito. não, exatamente, mas isso aí é o processo dela, que o resgate que ela está fazendo, né? É diferente da minha dor, que eu acho que é a dor do orgulho e do egoísmo, né? Da verdade, que, por exemplo, para mim já está depressivo. Mas de repente eu jogaria, se a situação fosse com você, de repente você também enfrentaria. É tipo assim, a gente olha para trás. Eu estou falando do que o Tirene falou, mas eu tenho que separando um pouco, né? Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer, tá, é que todos nós estamos preparados para suportar e para passar pelas dificuldades que passamos. Eu sou uma mais. Exatamente. E além disso, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, todos nós temos condições de superar as dificuldades pelas quais passamos. Porque a gente só é quem a gente é, porque a gente passou pelas dores que a gente passou, as situações que a gente passou. Se eu não tivesse passado por uma série de sofrências, eu olho para trás e, gente, se eu não tivesse passado por aqui, eu não teria a força que eu tenho hoje, eu não teria buscado, se eu não tivesse sido amassado do jeito que eu fui amassada, eu não teria chegado aqui, entendeu? Então, tipo assim, fizeram tudo que foi possível, né? Eu chegar no caminho que a gente chegar. Eu não cheguei no caminho. Eu vou te socar, vou te amassar, para você chegar lá. Vou te falar. Então, o que você está acabando de falar é a segunda parte da frase. Serão consolados. Eu vou falar assim para você, que vai ser massacrado muito mais ainda para frente. Isso, porque eu tenho muito que aprender. Olha, disso tudo, para chegar aqui, eu já vi que nada sei, não sei nada, não fiz nada, que tudo que aqui dentro da minha cabeça era para ser, eu não sou ainda. Entendeu isso? Nós não saímos do primeiro degrau, que a bem-aventurança são degraus. Nem fala, não Né? estou lembrando tudo não. A próxima, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É engraçado isso aqui, a análise que ela faz. A brandura é a auréola da paz, a irmã do equilíbrio. Os herdeiros da terra recebem a ensanguentada, um oceano juncado de cadáveres, legatários também de todos eles do ódio e da repulsa dos dominados. Os brandos são os possuidores da terra que ninguém arrebata, do lar que ninguém corrompe, do país onde abundam bens e as mesas são fecundas. Herdarão a terra. Então, essa terra que ninguém arrebata, né? É a construção nossa, né? O lar que ninguém corrompe, né? E eu vejo aqui, não sei se vocês conseguem ver também, essa terra é um mundo regenerado. É o lado do merecimento de cada um de nós que ninguém tira. Que ninguém tira. Ninguém vai. Eu não vou lutar por isso, não é pela luta, eu não tenho que lutar. É o dia a dia que eu construindo que vai dar esse. Eu admiro muito, Márcia, a crucificação. Assim, Jesus, todo deformado, arrebentado, sangrado, eu acho que muito lindo. E o
silêncio dele. É isso que assim, A mansidão. mansidão. Ele tira todo o poder para o lugar do mundo. Mas repare que aqui ela vai falar na frente, manso e brando. Ela vai fazer a diferença entre manso e brando. Os mansos herdarão a terra, né? Porque manso aqui ela compara a violência, quando ela fala de ensanguentado, oceano de cadáveres, né? Ela compara ao oposto dessa violência, dessa brutalidade. Entendeu? Então, o manso, aquele que é diferente do que está posto, que é diferente do que a gente vê, quando a gente liga a televisão de manhã, só violência, só violência, só violência. Esses mansos herdarão a terra. Aí a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fartos. Essa bem-aventurança, toda vez que a gente se movimentava na questão do reage pela defesa da vida, que a gente vai, e muitas vezes, vai contra a opinião do que está posto, onde as pessoas dizem que o abortamento provocado tem que ser legitimado por lei, porque mulheres pretas e pobres sofrem, porque procuram lugares, que não são seguros e tal, e aí querem legitimar a morte de indefeso no ventre, uma lei que valide isso, né? E aí, quando você pensa que uma pessoa que está no seu estado mais indefeso, que é uma gestante, e outra pessoa que está no seu estado mais indefeso ainda, que é um reencarnante, são as vítimas desse processo. E isso alimenta quem tem fome e sede de justiça. A fome e a sede de justiça, de ver essa insanidade, entre aspas, de ver a lucidez prevalecer, é o que move a gente. Que isso não pode reverberar mais. E que, para que isso aconteça, a gente precisa abrir a boca, a gente precisa se movimentar. Não é só aquela manifestação de rede social de você estar lá teclando, é muito mais do que isso. É você alimentar essa fome, essa sede de justiça pelo bem, que é o que vai lhe mover, é o que vai lhe encaminhar. Então, quem tem fome e sede de justiça vai ser o quê? Farto. Seremos fartos. E aí ela discorre, a injustiça veste os corações e a indiferença dos legisladores como dos governantes é quase conivência. É o que a gente vê nesse processo. A injustiça veste os corações e a indiferença daqueles que estão no poder de fazer a lei. Estão indiferentes. E indiferença beira a conivência. Aquele que está em cima do muro é conivente. Quem tem medo de se posicionar é conivente. Quem tem medo de se posicionar tem medo de perder privilégios ilusórios. É pusilânime. Então, assim, ou você é, ou você não é. Morto ninguém pode ser. E o que eu mais vejo, o que a gente mais vê, é pessoas em cima do muro, não. Porque se eu falar uma coisa, se eu me posicionar, o que mais a gente viu no processo, do Evangelho de Jesus, da vivência do Cristo até a crucificação, foi gente morta. Foi gente fuzilada. Até Pedro, naquele momento, negou 3 vezes. Comeu, dormiu, caminhou com ele todos os dias. Foi avisado. E na hora H negou 3 vezes. E a gente faz isso direto. Direto. Aquele que
misericórdia. A misericórdia que se doa é luz que se atira no próprio caminho. Amor que se dilata pela crina onde todos seguem. Muito tempo eu fiquei me pegando nisso aqui, porque eu tenho e tinha uma dor muito grande, né? Da escassez de algo que eu acreditei que não me deram. E aí, teve um momento da minha vida que eu precisei virar a chave. E eu percebi que eu só ia conseguir preencher essa escassez do que não me deram se eu desse o que não me deram aos outros. Faz sentido? A vida é assim, né? Exige quando você recebe o que quer dizer que a você gente faz, não. O importante não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com o que fizeram com você. A gente tem essa opção, ficar revoltado ou usar de mansidão, de sabedoria e transformar aquele lixo num ouro, né? Alguma coisa assim. Eu nem sei se eu sou capaz disso. Você evita que outras pessoas sintam o que você sentiu. Sim. Né? Então, E isso é agir com misericórdia. Né? Então, os misericordiosos, né, receberão misericórdia. E nesse caminho, Legal da minha lembrança também, Márcia, que a gente não falou aqui ainda, se você não consegue ser misericordioso, sem ser humilde, sem ter bom de justiça, sem ter nada disso para trás, isso é uma coisa que a gente precisa subir esse degrau. Né? Misericordioso. Né? Só se você for humilde, só se você porque a gente não ouve por aí, quando alguém fala assim, né, quando eu passei por isso, eu não tive nada disso. Né? A gente ouve quando alguém está fazendo bem. Né? E eu passei por isso aí, eu fiquei só, eu enfrentei isso. Na maternidade, no processo com as gestantes, eu ouço muito isso. Né? Na minha vez, eu não tive nada disso e sobrevivi. Né? Na minha vez, eu tive. Aí era assim, aí começa a demolhar o usar. Na minha vez, aconteceu assim. Aí eu tirei de letra, eu não tive nada disso aí que vocês fazem. E deu tudo certo, ninguém morreu. Já ouvi muito isso. Muito. E quando nos amigos, ou nos tiram do mundo, né? Tiram algo, tiram o vento, né? E aí a gente tem que ser misericordioso. Essa aí é uma hora terrível. Né? Então aí você tem que ser manso para ser misericordioso. Então alcançarão misericórdia. Né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aí ela para e diz assim, naquele momento, há um estado de quase êxtase. As pessoas ali entram em êxtase, né? Ouvindo essas canções. Eu imagino isso ressoando na alma das pessoas, né? A presença de Jesus, a sua voz e todas essas informações ressoando na alma das pessoas. É o êxtase, tem êxtase. É o próprio governador. Né? Então, assim, um delírio percorre a massa antes amorfa e desconexa. Aí ela fala uma coisa interessantíssima sobre Deus. Ela diz assim: transcendência inatingível, humanizá-lo para o órgão da vista registrar, seria espezinhar a aspiração de perfeita identidade com ele, quando, imanente em todo lugar, é invisível em toda parte. Tem gente que ainda entende que Deus é um Senhor de barba branca, sentado num trono nas nuvens, dizendo o que é certo e o que é errado. Na cabeça de que foi assim me ensinaram. Diz outro, fazendo para a gente fazer uma coisa e ele faz outra, que é julgar. Sim, julgador. Julgador.
pensou uma coisa, Deus sente. A gente se movimentou, Deus sabe. Para onde vai, Deus sabe. O nosso passado, Deus sabe. É imanente, está em tudo. E isso ultrapassa questões geográficas e questões de tempo e de espaço. Imanente é tudo. Né? E essa compreensão é uma compreensão que liberta. Saber que para acessar Deus, a gente não precisa de muitas coisas exteriores, a gente não precisa ir para algum lugar. Porque sabendo que Deus está dentro da gente, e a gente pode acessar dentro da gente, e ter essa certeza, né, trazer essa compreensão para a realidade, é algo libertador. Aí ela continua. Causa incausada não se pode condensá-la no raio luminoso que produz a imagem ilusória que os átomos apresentam. Ou seja, o que a gente vê, né? Os raios de luz que refletem e tal. Então a gente não pode fazer isso com Deus. Causa incausada, né? Desejando o finito que somos nós. Reter o infinito, tem este finito pervertido e maculado no coração. Como é que o finito vai reter o infinito? Né? Mas, olha, aí tem uma coisa linda. Mas amar a relva, o homem, o céu, o animal, o inseto, a vida em todas as manifestações, integrar-se na essência da substância divina, coração aberto ao amor, com pureza em tudo, verão a Deus. Então, assim, os limpos de coração verão a Deus. Porque ele precisa esvaziar, né? A gente precisa esvaziar de tudo que a gente acumulou de impurezas, de tudo. Olha só, você falou que tinha uma imanência na etapa. Imanência se refere a algo que tem em si mesmo o seu princípio e o seu fim. Então Deus é isso, né? Tudo. Nele mesmo é o princípio e o fim. É tudo. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Pacificado. Tão violento, tão difícil. Você ser célula atuante de Deus, pacificando em onde você estiver. Onde você estiver, pacificar-se interiormente e pacificar exteriormente. Esparzir a paz. Então, assim, aí ela fala da brandura, né? Porque a gente falou dos mansos. Brandura que é coragem de enfrentar o forte sem o temer, submeter-se sem ceder ao império da força, dominar a ira e vencer-se para pacificar. Quantas vezes o mestre fora de energia sem limite ante a hipocrisia e a maldade, conservando austeridade sem violência e firmeza de ação sem mesclas de ódio, vigor, não, como é que está escrito aí? Não dureza, força moral, não desequilíbrio emocional. Força moral, não desequilíbrio emocional. Isso a gente pode tomar para a gente, porque muitas vezes a gente quer resolver uma situação que a gente está até certo, é pela justiça, né? A gente quer promover a paz resolvendo aquela situação, mas em vez disso, a gente não age com a nossa força moral, age com desequilíbrio emocional. E a violência nunca vai gerar paz. E desequilíbrio emocional não vai gerar. Força moral gera. E para ter força moral é preciso ter autoridade moral, que é uma construção. Que é uma construção nossa. Expor sem impor. Expor sem impor. Clarear as mentes sem as subornar ou submeter.
conduzir sem escravizar. Os poderosos passam e as sombras dos tempos envolvem-nos. Ficarão com eles e conosco a paz que eles otorgarmos, a cordura com que o recebemos, a benevolência com que os tratamos, embora nos esperem, herdarão a terra. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perseguição. Quantas vezes a gente, quando expõe um posicionamento moral, qualquer posicionamento, a gente é perseguido por ser diferente. Onde a gente está, no contexto que a gente vive, no nosso trabalho, na sociedade, na família, inclusive, a gente é perseguido por demonstrar um comportamento que não mais reverbera uns dos outros, ousando ser diferente, ousando não cair na normose que reina, né? Então, assim, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ele está dizendo aqui. Perseguido, né? Ele está dizendo aqui que todos aqueles que trilharam esse caminho antes da gente sofreram perseguições, calúnias, né? Todo mal disseram contra vós. Quantas vezes a gente na tarefa do bem volta nosso coração, se doa para algo, transborda de amor e é mal compreendido, é julgado, quer aparecer, está chegando agora, está chegando para desvirtuar, para desunir, e aí você tem que ter jogo de cintura, né, para lidar com a infância espiritual própria que a gente tem, com a infância espiritual dos outros, né? Muitas vezes a gente não trilha o caminho do autoconhecimento, não entende quais são as feridas da nossa alma, quais são as necessidades da nossa criança interior, que sofreu rejeição, que sofreu abandono, né? Que teve vários tipos de, como é que eu posso dizer, solidão, e aí projeta as nossas questões íntimas em outras pessoas. Aí tem acreditado. Às vezes a gente faz terapia para lidar com quem não faz terapia. E é um jogo de cintura muito grande que tem que ter. E aí Jesus está dizendo aqui que vão perseguir, que vão caluniar, que vão mentir. Mas o que é que ele diz aqui no final? Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, não é diferente, todo mundo vai passar por isso. E aí, Joana de Ângeles, no livro Mestre de Amor, eu sempre falo do Mestre de Amor, que é o primeiro livro de Joana para Divaldo. Quando a gente lê o Mestre de Amor, a gente lê mensagens de Joana preparando Divaldo para tudo que ele ia enfrentar e que a gente toma para a gente também. Aí ela diz assim: os aparentemente credenciados te acusarão. Aí eu fico imaginando no contexto de Divaldo, né? Ser acusado. Aí me lembro de um caso que teve aquela notícia que ele plagiou Chico Xavier. Que foram duas mensagens que Chico Xavier psicografou de Emmanuel e ele me parece que foi de Joana. E as mensagens tinham o mesmo título, alguma coisa assim. E aí acusaram Divaldo de plágio, que ele estava plagiando Chico Xavier. Aí o Fantástico fez uma reportagem, apareceram as pessoas do movimento espírita que estavam ali, comprovando que foi plágio, deram o microfone, a pessoa botou a cara na tela para o planeta Terra
E aí, anos depois, o mesmo Fantástico entra na Mansão do Caminho para filmar uma reunião mediúnica que aconteceu. A reunião mediúnica foi para o Fantástico, mostrou as obras sociais da Mansão do Caminho como se estivesse reparando o mal que fez. Então é esperar, é aguardar em Deus. O tempo é a resposta de Deus. Então, se Divaldo, uma pessoa preparada, sofreu e sofre até hoje, o que sofre, quem dirá um realismo mortal? O próprio Chico passou por isso. E é o que está aqui, nas bem-aventuranças. Então, Jesus preparou todo mundo, está todo mundo preparado. Mas absorver isso, né? Se imagina Jesus na cruz tomando pancada e você não é o Messias, Sai sai daí. né? Você não é rei? Vamos botar uma coroa bonita agora em você. Uma coroa de espinhos. Chacota. Né? A gente traz essas questões para a realidade. Né? Compara. Ser cristão é você ir, assim, você tem um rio imenso, né, de conceitos, né, de modo de vida, e você enxerga o cristianismo primitivo dele. Então, é você ir de encontro a isso tudo, e vai se, essa multidão ela vai querendo te arrastar. Não, mente, porque você precisa, porque a lei é assim, você precisa mentir, você precisa passar a perna de alguém para poder. O mundo está assim, você precisa resistir a isso tudo que vem ao materialismo, ao orgulho, né? Tudo isso vem bombardeando para você não subir nessa bem-aventurança, né? Não seguir, a bem-aventurança é o caminho, né? E a gente precisa resistir isso segundo a segundo, né? O tempo inteiro. E a gente cai, e a gente às vezes não percebe que caiu. Quando se você ficar vigilante, você vai ver que caiu. Por isso que é importante estar no braseiro. Quando tiver algum problema, a última coisa que você tem que fazer é se afastar da casa espírita. A última coisa que você tem que fazer é se afastar das atividades. Porque é tudo que querem. Separar para dominar. Pelo contrário, tem que mergulhar. É aí que tem que mergulhar. Você está no braseiro. E outra coisa para nós que eu sempre falo, quando a gente tem um problema grave, muitas vezes são problemas de ordem moral, né? Como é que a gente não confia nos nossos e vai procurar outra casa espírita para se tratar? Se isso acontece, é porque a gente está falhando. Eu não estou oferecendo confiança para o meu irmão que está do lado, que eu convivo, que eu estou toda semana, às vezes 2, 3 dias na semana, lidando. Eu não tenho confiança para compartilhar, para gritar socorro para meu irmão, eu vou procurar outra casa espírita para me tratar. Isso é muito comum. É muito comum no movimento espírita. Muito comum. Isso é sinal de falência. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E amar é confiar. Amar é confiar. Amar é confiar. E interessante aqui, quando vocês verem nas últimas